E você sabia que Your Name e O Tempo com Você passam-se no mesmo universo? E chegou nos cinemas o filme Suzumi, mais novo filme do diretor Makoto Shinkai. Diretor esse que eu sou muito fã. Sou tão fã da carreira do diretor que eu resolvi semana passada, aproveitando a estreia do filme de Suzumi, de trazer uma semana especial sobre o diretor, onde eu peguei as principais obras lançadas por ele, as mais conhecidas, e trouxe uma crítica diária sobre um filme dele, até para ter o preparativo para o filme Suzumi. E aí na sexta eu fiz a crítica do filme Suzumi. Então, se você gosta do diretor, gosta da carreira dele, se interessa pela carreira dele e quer saber a minha opinião sobre os filmes dele, eu recomendo que você volte semana passada, veja os filmes que eu lancei, as críticas que eu lancei sobre os filmes dele e comente lá o que você acha de cada filme, o que você acha da minha crítica. Mas eu vou aproveitar a estreia de Suzumi para trazer um assunto interessantíssimo que eu sempre gosto de ver, discutir, que eu não vejo as pessoas falando muito, que seria: dois filmes do Makoto Shinkai se passam no mesmo universo, e ele deixa isso muito claro, porque a carreira do diretor não é de fazer com que os filmes tenham uma ligação, não é fazer que nem a Marvel faz, onde todo filme, um atrás do outro, tem uma ligação, onde você precisa ver um filme depois do outro para entender o que está acontecendo. Não é isso. Mas ele também nunca fez nenhum easter egg, nenhuma ligação de um filme para o outro, até que lançou o filme Your Name em 2016 e O Tempo com Você em 2019, onde ele fez uma ligação direta de um filme para o outro, praticamente colocando os dois no mesmo universo. Não sendo, como eu falei, da Marvel, que você precisa ver um filme para se ligar ao outro, mas também não sendo só um easter egg como da Pixar, que tá lá só para quem quiser ver. Realmente é uma ligação direta, e eu resolvi trazer qual é essa ligação para quem não conhece e vai conhecer a partir de agora. Então, antes de eu falar qual é a ligação, contar a história dos dois filmes, para poder explicar a ligação deles, tem que deixar duas coisas claras aqui. Primeiro é que, obviamente, esse vídeo vai estar recheado de spoiler. Então, se você não assistiu Your Name, ou não assistiu O Tempo com Você, e não quer tomar alguns spoilers, é melhor você ver o filme e depois assistir o vídeo, porque senão você vai tomar um spoiler. E a segunda coisa é, como eu expliquei, você não precisa assistir o filme Your Name para entender o filme O Tempo com Você, e não precisa assistir o filme O Tempo com Você para se ligar com Your Name, porque não é como é o universo compartilhado da Marvel, onde um filme se liga no outro para você entender o que está acontecendo. É só algo que ele colocou ali que ficou muito interessante. Deixando esses dois pontos claros, eu vou agora falar um pouco sobre os dois filmes em ordem cronológica, em ordem de lançamento. Começando em 2016, com o lançamento do filme Your Name, quando ele apresenta a história de Taki e de Mitsuha. A história conta a história de Taki, um menino que mora no Japão, em Tóquio, e ele vive na cidade grande. Dessa forma, a vida dele é uma vida muito corrida, onde ele estuda, onde ele trabalha para pagar o aluguel e a vida muito alta que ele tem para viver naquela cidade. Ele mostra que ele vive muito sozinho. O irmão dele aparece no filme, se eu não me engano, mas é isso, a vida dele é praticamente isso. E do outro lado a gente tem a Mitsuha, uma menina que mora no interior do Japão. Essa menina que mora no interior, ela vive com a sua avó e com a sua irmã, e seu pai é um político muito importante da cidade. Vale destacar que a mãe dela já faleceu. A partir daí, a vida dela é completamente diferente do Taki. Ela é uma vida mais tranquila, mais pacata. Ela mesma fala isso. Ela sente falta de ter um café, um entretenimento e algo a mais naquela cidade que o interior não consegue entregar para ela. Até que um belo dia, essas duas pessoas que nunca se viram, de cidades completamente diferentes, acabam trocando de corpos. Quando eles trocam de corpos, um acaba vivendo a vida do outro e o filme vai seguindo a partir dali. Até que um dia o Taki acorda e a Mitsuha acorda e eles não conseguem mais trocar de corpo. Então o Taki, preocupado com aquilo e já criando um sentimento por aquela pessoa, resolve ir até o interior para encontrar a Mitsuha. Só que quando ele chega lá, ele descobre que a cidade que ele via, ela não existe mais. A cidade que ele via foi destruída por um cometa. Um cometa que é apresentado desde o começo do filme. E a partir daí, ele consegue fazer algumas coisas no filme, ele cria uma ligação com a Mitsuha, e a Mitsuha, sabendo que ia cair um meteoro, sabendo que a cidade dela ia ser destruída, ela consegue salvar ela e as amigas dela. O grande problema é, por eles terem feito essa mudança de tempo e espaço, e essa mudança ter feito com que alterasse a história do mundo a partir dali, acaba fazendo com que eles também nunca tenham se conhecido, nunca tenham tido essa conexão que eles tiveram. Então eles nunca acabam se conhecendo. Então a partir daí, isso eu já tô falando que é o final do filme. A partir daí, passam alguns anos, eles têm uma ligação que eles já tiveram alguma coisa, mas eles não lembram exatamente o que é. Eles nunca se conheceram pessoalmente, mas na vida pessoal deles, eles sentem que já teve alguma coisa, mas eles não lembram o que é. Até que no fim do filme, eles já mais velhos, porque o filme se passa com os dois no ensino médio. Aí depois desse tempo que eles não lembram, que eles só vivem um no mundo do outro, só que os dois vivos, acaba passando meio que se fosse a faculdade. E aí o filme
o final do filme já é os dois trabalhando mais velhos, adultos. E aí eles se reencontram, eles sentem que ele tem uma ligação, e até que um pergunta o nome do outro e o filme acaba. Esse é o filme de 2016. Já coloca uma coisa sobrenatural, uma coisa mais de viagem no tempo, tem até uma parte mais de família e religião ali deles, que é interessante. Quando a gente chega no filme de 2019, chamado Tempo com Você, já é um filme que ele já entra de cabeça na ideia dessa coisa do místico, do mágico. Contando a história da menina Sol, que é a Hina, e contando a história do menino Chuva, que não é o Hodaka, mas o Hodaka é como se fosse o cara que vai levando o sol através dela. O filme tem uma mensagem muito bonita, e o filme também tem um histórico dos dois, e não precisa contar a história do filme inteiro para entender a ligação com Your Name. A ligação é que o que acontece é que ele acaba descobrindo que a menina Sol é a Hina. Ele também é da cidade do interior, ele acaba fugindo da sua cidade e vindo pra Tóquio através desse sonho que ele tem, através de uma luz que parece que seria o destino que estava levando ele, o Hodaka. E aí ele chega em Tóquio, ele passa por vários problemas que ele não imaginava que ia passar, ele acaba trabalhando num lugar, e a partir daí ele acaba conhecendo essa menina, que já tinha uma ligação antes, que é a Hina. A Hina é uma menina que quando viu que ele estava tendo necessidade, que ele parecia que não tinha dinheiro, deu uma comida pra ele, que seria um lanche. A partir daí, lá na frente, quando o filme vai se desandando, ele reencontra com ela, numa hora que ela tá procurando dinheiro num lugar que não seria tão legal, e tenta salvar ela. A partir daí eles criam uma ligação, e ela apresenta pra ele que ela consegue mudar o tempo, porque o tempo em Tóquio chove todo dia, chove sem parar, uma chuva que eles nunca viram, e ela percebe que ela é a que pode mudar o tempo. A partir daí ela consegue fazer com que ela vire sol aquele tempo de chuva, por isso que ela é a garota sol. A partir daí eles resolvem construir um negócio onde ela pode, em pequenas coisas, ir salvando o mundo da chuva, pode-se dizer assim. Então eles criam um negócio na internet onde chamam ele para fazer pequenos eventos, grandes eventos, casamentos, tudo que você pode imaginar, desde festa infantil até um super evento milionário. Eles conseguem tirar a chuva e colocar o céu limpo para o evento poder ter as coisas acontecendo. A partir daí o filme vai desenrolando. Como eu falei, você não precisa saber o filme todo para ter a ligação, mas eu vou falar um pouco do final do filme. Eles vão tendo isso, aí o Hodaka acaba sendo perseguido pela polícia porque ele é alguém procurado por ele ter disparado uma arma, e o filme vai se desenrolando, porque ela, como garota sol, ela sabe que ela vai ter que ser um sacrifício para poder fazer com que o mundo, de modo geral, vire sol de novo, tenha um equilíbrio. Se ela não morrer, se ela não se sacrificar, vai ser chuva o tempo inteiro. Então tem uma sequência de ação final, ela se sacrifica, e o sacrifício dela faz com que alguns dias tenha sol. O Hodaka não aceita que ela vai se sacrificar pelo mundo humano, ele vai lá e acaba salvando ela, e a partir daí chove sem parar. No fim, a mensagem é muito mais profunda do que isso. A mensagem do filme fica mais em cima de a natureza, como a Tóquio era uma baía e ela foi dominando o mar, e o mar tá voltando, o mar não tá inundando o mundo, ele tá voltando ao seu estaca natural, e esse é o filme. Mas qual que é a ligação deles? A ligação fica quando eles abrem o seu negócio na internet para poder trazer o sol. Nesse momento, a Hina acaba recebendo uma mensagem de uma velhinha que fala que ela precisa, era o dia de homenagear o seu marido que acaba falecendo. E aí eles vão lá e eles abrem o sol nesse lugar. E quando eles estão conversando, eles estão ali comendo alguma coisa, aparece o neto dela que veio visitar a avó. E o neto não é nada mais nada menos que o Taki de Your Name. Ele aparece, ele não fala o nome, mas com o mesmo visual, com a mesma aparência. E para você que duvida porque não fala o nome, é só procurar no IMDb que tem o nome dele e o mesmo dublador fazendo o personagem, dublador japonês no caso, e ele tem um diálogo ali, então você conhece e fala assim, olha, pode ser o Taki, ele se passa no mesmo universo de Your Name. Só que aí, além de ter essa ligação dele realmente conversar com ela, da sua avó, e você vê que tá no ensino médio, então esse filme, ele se passaria entre o filme o Your Name, e ele se passaria entre o momento onde eles salvam a Mitsuha de destruir o cometa e o final do filme eles estão adultos, porque você vê que ele tá com a roupa de colégio, mas ele tá mais velho do que ele tava na época que ele conseguia entrar no corpo da Mitsuha. Então, esse filme se passaria entre esses dois momentos. E aí depois disso, que já tem essa ligação, mais pra frente, quando você acaba... tem um momento onde o personagem do Hodaka, ele quer comprar um presente para o aniversário da Hina. E aí ele pensa que a melhor coisa seria uma joia. E aí ele acaba indo para o shopping para poder comprar essa joia. Quando ele chega no shopping, ele encontra uma vendedora que ele pede informação e fala qual que seria a melhor opção. E essa pessoa é a Mitsuha. A Mitsuha mais velha, que ela tá com o mesmo visual também, a mesma dubladora, você consegue encontrar no IMDb. Mas além de ela ter o mesmo visual dela, você reconhecer ela de cara, ela tem até o mesmo laço que ela tem o filme inteiro do Your Name. Então essa é a ligação dos dois filmes. Eles não aparecem mais depois. Depois a avó do Taki até aparece no final do
do filme, numa hora que o Hodaka precisa conversar com ela lá no último ato, lá no finalzinho, mas o Taki aparece nessa cena, a Mitsuha aparece ali, e a partir dali tem essa ligação que Your Name e O Tempo com Você se passam no mesmo universo. Como eu falei, agora que eu já mostrei a ligação dos dois filmes e mostrar que eles existem, e se você duvida, eu recomendo que você vá na internet, que você vai encontrar essas cenas pra você ver os dois. Agora eu vou falar como esses universos se ligam, porque quando você vai pensar um pouco nisso, é um pouco estranho você pensar no final do Your Name, né? Porque se o Your Name se passa depois do... Se o Tempo com Você se passa no meio de Your Name, pelo que dá pra entender, porque não deixa muito claro, é difícil saber aonde esse filme se encaixaria. Porque no final, com O Tempo com Você, eles falam que choveu o tempo inteiro e nunca parou de chover. É um pouco mais forte, um pouco mais fraco, mas a chuva sempre aconteceu. E o mundo teve que se acostumar com isso. Mas, no final do Your Name, tá um sol gigantesco. Então, não sei se ele só fez um easter egg mesmo, ou se ele quis ligar os universos. Se ele quer ligar os universos, é mais difícil entender aonde esses filmes se encaixam. Por causa exatamente. Só se o final do Your Name fosse naquele momento onde a Hina se sacrificou e tava o sol na Terra de novo. Eu sei que é pra quebrar a cabeça, não muda os filmes e não muda o universo, é só uma atividade que é legal pensar, mas eu penso que se fosse pra colocar numa ligação, seriam os filmes se passando ao mesmo tempo. Vamos dizer que você for assistir os dois filmes ao mesmo tempo. É como se você assistisse Your Name até o momento onde a Mitsuha se salva, aí você começa a assistir O Tempo com Você, e aí quando a Hina se salva, você assiste o final do Your Name, e aí você termina O Tempo com Você. Acho que se fosse fazer uma ligação seria mais ou menos assim. Mas essa é a ligação de um filme com o outro, e que eu acho super interessante fazer uma discussão sobre isso. Não muda nada do filme, não muda nada a mensagem, a ligação é só um easter egg legal do universo do Makoto Shinkai, mas eu gosto de fazer essa ligação, essa brincadeira de como os filmes se ligam. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Your Name? O que você acha de O Tempo com Você? E também fala o que você acha das obras do Makoto Shinkai de modo geral. Você sabia que os filmes se ligavam? Como você acha que os filmes se ligam? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.